vamos lá. Pontuação e classificação docente ETEC 2018. É um ambiente direcionado para a execução dos procedimentos de pontuação, classificação docente e atribuição de aulas, conforme fixado na deliberação CETEPS número 23, de 17 de setembro de 2015, e instruído aí pela recente portaria CETEC número 1263, de 26/7 de 2017. Tá ok? Então é mais aí uma novidade que a gente está implantando dentro do sistema integrado e que vocês vão poder usufruir daqui para frente. Tá ok? Algumas unidades aí já andaram me perguntando, já me fizeram algumas questões com relação ao ambiente, porque ele já está disponível no sistema integrado e, por enquanto, a gente não tinha ainda feito nenhuma apresentação, porque o ambiente estava sendo desenvolvido e ele ainda está precisando, nós estamos fazendo alguns ajustes, né? E que vocês vão perceber aí no decorrer da utilização, tá ok? Gostaria de avisar vocês que este ambiente está sendo desenvolvido em conjunto com a Unidade de Recursos Humanos e Grupo de Supervisão Educacional, ok? A Unidade de Recursos Humanos ela é responsável pela manutenção do sistema e orientações técnicas quanto à utilização da ferramenta e acolhimento de solicitações quanto ao sistema integrado. Tá ok? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, que nós, da URH, vamos estar orientando vocês simplesmente com relação à ferramenta, à utilização desta ferramenta. Alguns pontos que podem acontecer, alguns problemas que podem acontecer durante a utilização, que a gente vai direcionar. Dependendo da sua dúvida ou do seu problema, nós vamos estar direcionando para o grupo de supervisão educacional, que é responsável pela orientação e esclarecimento das dúvidas quanto à aplicação da legislação vigente no ambiente para pontuação e classificação docente. Ok? Então, tudo que vocês têm aí de dúvidas com relação à portaria, deliberação, vocês vão estar direcionando para eles. Tudo bem? Hoje nós estamos apresentando aqui este ambiente. Eu e Laércio, aqui da URH. O professor Mauro Pinheiro Garcia, que é o professor desenvolvedor do sistema, lá de Itapeva, que também é o diretor da unidade. Temos também o professor Dário, de lá do grupo de supervisão educacional, que vai estar nos amparando aí em caso de alguma dúvida mais específica no âmbito da portaria. E também temos aí a Ana Paula Garcia, que é diretora do Departamento de Gestão de Folha de Pagamento e também responsável pelo Sistema Integrado de Gestão. Considerações gerais a respeito deste ambiente. Tá? Ele está sendo implantado agora em 2017 e por conta disso nós vamos ter que ter alguma paciência aí, principalmente com relação à orientação, aprendizado e também com relação ao volume de trabalho que a gente vai ter neste ano, porque muitas pessoas, muitas unidades sempre me pediram, sempre me passaram para a gente a necessidade de ter este sistema, este ambiente para geração de pontuação docente, só que ele está chegando agora e como característica de implantação de um sistema, ele requer muita paciência, no sentido de aprendizado, assim como foi lá atrás, quando a gente implantou a atribuição de aulas no sistema integrado, também nós tivemos muitas dúvidas, tivemos muito aprendizado, muita coisa para ser adaptada,
E quando eu falo em volume de trabalho, eu vou falar mais tarde para vocês aí da necessidade que vai ser de cadastrar e enviar todas as informações para o sistema integrado de uma vez só, né? Tudo aquilo que vocês sempre fizeram no passado através de uma planilha, Excel ou até mesmo um sistema aí da própria unidade de ensino, agora vai ter que fazer no sistema, tá ok? E ele será acessado também por todos os docentes de escola técnicas, ou seja, todos os docentes da sua unidade de ensino vai ter que acessar o sistema integrado, assim como você, diretor de serviço, também acessa o sistema, claro, com as suas restrições, porque o diretor de serviço tem algumas permissões e o docente vai ter a permissão dele, certo? Então, para esse processo de pontuação docente, vai ser necessário, né, que todos os docentes acessem o sistema para inserção das informações e também, né, envio de documentação digitalizada. Nós vamos ver isso mais para frente. Depois que o docente fizer todas essas informações e enviar a documentação, elas são validadas pela comissão local. Essa comissão já deve estar em andamento na sua unidade de ensino, né? A eleição, né? A composição dessa comissão, ok? Mais para frente eu vou mostrar aqui também como que a gente faz a gestão dessa comissão dentro do sistema. E, como eu disse anteriormente, toda documentação e informação deverá ser feita de forma integral, né? De todos os docentes, desde quando ele começou as suas atividades aí dentro do Centro Paulo Souza. Tá ok? Algumas orientações gerais, né? É necessário que tanto o próprio docente quanto o diretor de serviço, claro, né, que vocês já fazem isso, mas é interessante que todo docente tenha também o conhecimento da portaria CETEC 1263, que é lá que ele tem toda a informação, os critérios, né, que disciplina todo esse processo de pontuação e classificação docente. Ele vai ter que enviar toda a documentação dele digitalizada. Ou seja, ele vai ter que, se ele tem uma documentação física, um papel, ele não vai entregar mais na diretoria de serviço. Ele vai acessar o sistema integrado e vai fazer o envio dessa documentação digitalizada. Tá? Cada documento ele tem, vai ser permitido um tamanho, um limite de 2 megas, né? Que é o limite estabelecido dentro do sistema integrado. Todo docente ele vai esclarecer as suas dúvidas junto à comissão da unidade de ensino, assim como ele fazia antes, ok? Ele não vai se reportar, ele não vai se reportar a nós da URH, e sim à diretoria de serviço ou os membros de comissão. O prazo para os docentes acessarem o sistema, inserir a documentação e informações é até 30 de setembro. Um prazo que vocês já estão aí habituados, que não deve ser novidade nenhuma. Tudo bem? Daqui para frente, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma orientação básica de como acessar o sistema do ponto de vista docente. Ou seja, eu vou mostrar aqui para vocês como que o próprio docente vai acessar o sistema. Você que Não foi? Fala para fazer isso. você, Bora pra
Pessoal, desculpem o intervalo aqui que eu tive que interromper aqui por causa de um problema. O acesso ao sistema, tá, do ponto de vista do docente, ele é feito através do endereço que está na tela, o rh.cps.sp.gov.br, mesmo endereço que vocês estão utilizando habitualmente na unidade de ensino. A diferença é que ele vai ter um acesso personalizado para o servidor e não para o diretor de serviço. Vamos ver como que é isso. Ele vai acessar também pelo seu número de CPF. Vai aparecer a matrícula dele de docente, uma outra matrícula administrativa que porventura ele possa ter, mas o habitual é sempre aparecer somente a matrícula de docente, e vai digitar a sua senha, né, nessa caixa onde vai aparecer a sua matrícula de docente, ok? No primeiro acesso, a senha será o seu CPF, sem ponto e sem traço, né? E se ele não, ainda assim, ele não conseguir efetuar o login, ele entra em contato com a diretoria de serviço, né? Ele entra em contato com a diretoria de serviço que o diretor de serviço vai ter um recurso dentro do sistema que vai possibilitar ele enviar, né, resetar a senha e fornecer uma nova senha para o servidor, ok? Essa é uma novidade dentro do sistema que a gente está implantando aqui para vocês, que eu vou mostrar mais para frente como que é, ok? Isso pode acontecer porque, normalmente, como os docentes já tinham acesso antes, pode ser que ele já tenha entrado no sistema alguma vez anteriormente, tenha alterado a senha dele e esquecido. Simples assim. Ele esqueceu a senha, ele não vai conseguir entrar mais. Coisa comum. Acontece com ele, acontece com a gente, ok? E eu vou mostrar para vocês mais para frente como que o próprio diretor de serviço resolve isso. Mas, em síntese, o básico é isso, ele entra através do login seu CPF e a senha também o seu CPF. Depois que ele acessou o sistema, vai aparecer uma mensagem para ele trocar essa senha e personalizar, de acordo com a preferência dele, tá ok? Muito importante isso aí para garantir a segurança do acesso dele. Quando ele fizer o login no sistema, na esquerda vai aparecer o link para acessar a área do servidor. Esta que é uma novidade aqui no sistema integrado que a gente está implantando agora, onde o servidor definitivamente ele vai ter uma área específica onde ele vai poder acessar algumas funções dentro do sistema. Vamos ver como que é isso. Logo que ele clicar ali em área do servidor, vai aparecer estes links. Alguns já estão funcionando e outros não, tá? Mas o de pontuação docente, sim. E também temos algumas opções aqui que é muito interessante para o servidor, né? Nós temos aqui uma sugestão, é bom deixar bem claro que é uma sugestão de página na web que reduz tamanho de arquivo PDF caso ele tenha algum documento com tamanho superior a 2 MB. Por que isso? Se ele tiver um documento, eu sei que às vezes ele tenha digitalizado uma apostila, né? Ou um documento maior que 2 MB, ele não vai conseguir anexar no sistema. E através desse link aí, ele reduz o tamanho do arquivo em PDF. Reduz bastante o tamanho, tá? Eu costumo utilizar ele bastante aqui quando eu vou subir documentação no próprio SIG. Às vezes um ofício aí de grandes proporções acaba dando em torno de 6 MB e ele reduz aí em torno de 1,5 MB mais ou menos. Então é bem eficiente, é gratuito, não tem nenhum custo, tá? É bem interessante. É uma sugestão. Caso a unidade de ensino tenha alguma
outra sugestão para o servidor, também fique à vontade, tá? É apenas sugestão. Também temos aqui, tá, uma sugestão de aplicativo para smartphone que digitaliza documentos e converte no formato PDF. Volto a dizer para vocês, apenas uma sugestão. Porque o servidor, o docente, ele pode ter lá toda a sua documentação física na mão e ele precisa digitalizar essa documentação e enviar aqui no sistema, ok? O servidor ele pode baixar esse aplicativo no telefone dele, tirar uma foto do próprio documento e esse aplicativo converte, né? Converte essa foto em arquivo PDF. É bem interessante, funciona, é gratuito, ok? E a qualidade do arquivo em PDF fica muito boa e eu já fiz alguns testes aqui e bem interessante, tá ok? Como eu disse antes, é apenas uma sugestão. Se a unidade de ensino ou o próprio servidor quiser utilizar outro aplicativo, quiser usar uma outra forma de digitalizar o seu documento, o importante é que ele consiga fazer isso aqui no sistema integrado. A gente não importa muito. Tem aqui a íntegra da portaria CTEPS para o servidor fazer o download. E também tem um link que ele verifica a instrução, né, separada por itens. Ou seja, é a própria portaria CETEC onde ele vai poder verificar, né, os diversos grupos, né, de informações que ele tem que inserir separado por itens, ok? Em seguida, tá, ele tem aqui o link para o link propriamente dito para acessar o ambiente de pontuação docente. Quando ele clica nesse link, ele vai ter aí o ambiente destinado ao docente para realizar o cadastramento e envio de informações para pontuação e classificação docente. Vamos lá ver como que é isso. Depois que ele clicou nesse link, vai aparecer ali os grupos, né, definidos, onde ele vai clicar nesse grupo e aparecer as telas para ele acessar o ambiente. Dessa forma aqui, onde ele vai ter o botão para escolher um arquivo no computador dele para fazer o carregamento dentro do sistema, vai fazer a descrição do nome da formação correspondente, ou curso, ou qualquer outra informação dentro de cada item, vai informar a quantidade de horas e vai informar a data de conclusão que é obrigatória de acordo com o certificado. Tá? Algumas pessoas que já utilizaram o sistema me questionaram com relação à obrigatoriedade da quantidade de horas. É interessante que o servidor seja orientado sempre a colocar essa quantidade correspondente ao curso ou à formação que ele fez. Por quê? Porque dependendo da titulação, dependendo da formação, da quantidade de formações que ele cadastrar, a comissão vai poder utilizar essas horas em outros itens. A gente vai ver isso mais para frente, tá ok? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Ou vocês estão me ouvindo? Eu tenho visto aí que o pessoal está com problema de comunicação, não está conseguindo me ouvir. Vocês podem me dar um feedback aqui, por favor, ver se está tudo ok, se vocês têm alguma dúvida, se entenderam. Mauro, você está me ouvindo?
Ila, tô ouvindo? Aqui tudo certo. Tá me ouvindo aí? Tudo em ordem. Professor Dário, tá aí? Mauro, tem alguma observação para fazer até agora? Boa tarde, Laércio. Boa tarde, Não, Dário. tudo Tudo certo. bem? Aqui tudo certo. Que bom. Tem alguma observação para fazer, Dário? Não, por enquanto, tranquilo. Então tá. Boa tarde, Mauro. Tudo bem, Dário? Tudo certo. Tudo Boa bem. tarde. Então, E a ó, pergunta da Maria Selma aqui sobre as horas, Ila, é aquilo que a gente já tinha falado, né? Que ela perguntou se for graduação, tem que colocar a quantidade de horas. Às vezes ele pode ter várias graduações e utilizar uma como curso, né? Então é por isso que está obrigatório as horas também para graduações ali. lembrando que se ele digitar o número 0, ele vai conseguir ir para frente. Mas se a comissão precisar utilizar isso do jeito que o Mauro falou agora há pouco, não vai ser possível e vai ser desconsiderado. Não é isso, Mauro? E o sistema vai precisar do número de horas para o cálculo, né? Alguém está perguntando aqui se a data de conclusão do curso estiver fora do prazo, o sistema vai barrar. Dependendo da situação, ela é perene, né, Mauro? O que eu coloquei lá foi uma bolinha vermelha que vai apontar que aquele curso está fora da data do interstício, né? Mesmo assim, vai caber da comissão uma validação dizendo se vai validar aquele documento sim ou não. Bacana. Existe um alerta lá, uma bolinha vermelha que aponta que o documento está fora do período, mas vai caber a comissão. Bacana. Mais alguma coisa? Eu vou continuar aqui. Alguém está querendo fazer uma pergunta? OP8. Quem que está da OP8? Pessoal, assim que vocês puderem, que vocês forem fazer questionamento, entendeu? É interessante vocês se apresentarem, por gentileza, porque é chato ficar falando OP8, OP tal, sem falar o nome de vocês, tá? Quando o certificado... Tem uma pergunta da 46, Ila, sobre quando não estiver constando o número de horas, né? Nós estamos avaliando que abrir o campo de horas para a comissão de pontuação alterar o número de horas, para quando estiver zerado. Mas estava em discussão isso ainda, a gente não sabe se poderá ser habilitado, mas poderemos habilitar isso daí mais à frente, sem problema. A Dayana está perguntando se vai lançar pontuação retroativa também ou só de 2018. É daqui para frente, tá, Dayana? Quando a gente fala de anexar documentação, toda a documentação anterior é aquela documentação de 5 anos atrás, entendeu? Que vai servir para 2018, que às vezes você tem arquivo aí na sua unidade, mas não tem ele digitalizado dentro do sistema, tá? O Rafael está perguntando qual é o prazo as unidades sedes terão para incluir as informações do grupo 3. Isso daí é de acordo com o cronograma habitual da pontuação docente, Rafael. Se não fosse o sistema, até quando que você deveria fazer isso? Né? Então, tem que verificar, eu não sei se existe alguma diferenciação de cronograma dentro das próprias unidades. Dário, você está... Não existe. O que a gente segue é o que está na portaria, né? Então, em outubro, os professores entregarão toda a documentação. Em setembro, os professores vão anexar toda a documentação lá no sistema. Em outubro, a comissão vai trabalhar com a validação desses documentos. E é o prazo que a gente sempre seguiu e esse é o prazo que vai funcionar na portaria 1263 também. A pergunta da Daniele, da 220, é se todos os membros terão que validar. Na verdade, qualquer um dos membros da comissão tem a permissão para validar. Um validando já é suficiente. Vamos continuar aqui. Alguns recadinhos aí, tá, pessoal? Com relação à divulgação e conscientização dos docentes quanto aos procedimentos e prazos, tá ok? Então,
A unidade de ensino, né, da mesma forma que fazia a divulgação antes com relação ao processo de classificação, né, de pontuação e classificação docente, também tem que fazer agora para informar o docente que ele tem que fazer esse procedimento dentro do sistema integrado, ok? Inclusive, tá, os docentes afastados, né, que devem ser comunicados pela unidade sede quanto ao procedimento, tá ok? Então fica a cargo aí da unidade de ensino a responsabilidade pela divulgação dessa informação a toda a comunidade docente, seja o docente ativo ou aquele que está afastado. Um outro alerta aqui também, que nós estávamos conversando essa semana, é com relação à documentação que a própria diretoria de serviço tem que entregar ao docente, né, em tempo hábil para que ele possa inserir no sistema. Declarações de frequência, declarações de participação em reuniões, enfim, toda aquela documentação que você costuma entregar para o docente apresentar em alguma outra unidade, você já tem que entregar ele antecipadamente para que ele possa fazer essa inserção dentro do sistema, tá ok? Uma coisa que a OP82, se eu não me engano, é a Sandra. Ela acabou colocando aqui que o docente coloca no sistema seus documentos e todas as unidades de atuação desse docente sede e ampliação vão ter acesso a estes documentos. A questão é o seguinte, pessoal. O docente ele vai fazer a inserção do documento na matrícula dele, ou seja, uma vez só, ok? Não precisa, mesmo que ele amplie, mesmo que ele tenha sede na OP-A e amplie na sede B ou C, né? Quantas vezes ele vai fazer essa inserção de informação e documentação? Só uma vez. Porque ao mesmo tempo que a documentação está inserida no sistema, as 3 unidades de ensino vão poder visualizar essa documentação e essa informação, tá ok? Eu vou mostrar como que faz isso mais para frente, tá? A comissão de pontuação docente, ela está com as suas atribuições fixadas lá pelos itens 1, 2 e 3 do artigo 2º da portaria CETEC 1263. Eu vou mostrar aqui para vocês como que nós fazemos o gerenciamento da comissão de pontuação dentro do sistema, tá ok? Aí está o link para vocês, comissão de pontuação. Você vai cadastrar membro ou consultar a sua comissão e, através da opção de cadastramento, né, que vai ser cadastrada pelo diretor de serviço, inclusive o seu próprio cadastro, ok? O diretor de serviço ele vai ter que entrar aqui e cadastrar a sua comissão. Ele vai inserir a sua matrícula, né, ou do docente, informar o status dele, se ele vai ficar inativo ou não, né? E vai selecionar também o tipo de participação, se ele é presidente, membro ou suplente, ok? Depois que feito todo o cadastramento de sua comissão, tá vendo ali um exemplo, né? Já foi cadastrado o presidente, os 2 membros, um suplente, né? Com data início e fim da atuação dele, ok? E lá embaixo vai aparecer também para vocês, né, o link, né, os campos para você inserir a data da eleição, né, do pleito, quando que foi apurado e qual é a data da portaria. Em seguida, você vai gerar uma portaria, né, da comissão em Word. Ok? É bem simplesinho fazer isso daí. Tá? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Alguma dúvida
quanto ao cadastramento da comissão, então, beleza. Mais para frente eu vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês, tá ok? Outro recurso bem interessante dentro do sistema vai ser como vocês vão fazer o gerenciamento de servidores dentro do sistema, né? Que são recursos destinados ao diretor de serviço da unidade, que tem algumas ações aí. Vamos ver qual são. Ali a opção de gerenciar servidores, né? Algumas funções. Depois que você clicar em gerenciar servidores, vai aparecer para vocês uma lista de docentes da sua unidade de ensino, ok? Você pode solicitar, né, puxar a listagem de todos os docentes, inclusive os afastados e também somente os ativos, ok? Tem um botãozinho lá em cima para vocês selecionarem. Em seguida, você cria uma pontuação, né, específica para um docente, né, de acordo com a titulação dele, ok? Mais para frente eu vou mostrar para vocês um exemplo. Alguém está perguntando para mim, a Aline da UP37, esclareça por favor a data início e fim da portaria. Não é data início e fim da portaria, tá? É a data, início e fim de atuação da comissão, ok? É isso, né, Mauro? Isso, é porque possivelmente mais à frente a gente desativa quando vencer a data para a gente poder desativar esses usuários, né? Uma outra coisa também vai que alguém, por exemplo, tem uma rescisão de contrato no meio dos trabalhos e precisa ser substituído, a gente precisa que as unidades vão ali e diga que, embora ele participe daquela comissão, naquela data ele parou de pertencer à comissão, para a gente retirar as permissões dele no sistema. Por isso que existe essa data, início e fim aí. Mas se ele ficar o mandato inteiro, ele vai ficar de outubro a setembro, no caso do ano que vem. A Daniele da 220, lá de Parque Belém, está perguntando se pode ser cadastrado somente um suplente. Tá? Eu não tenho muito, não tenho, né, familiaridade com a geração de comissão de pontuação. E não sei se algum lugar estabelece esse limite. Sabe me dizer, Dário? Sim, estabelece. Lá na portaria você vai ter as quantidades de acordo com a quantidade de docentes na unidade. Então, isso está mais especificamente lá no artigo 2º da portaria, tá? Que está falando, por exemplo, as unidades que têm até 30 docentes são 2 membros e 3 suplentes, possuem 31 docentes até 100 são 4 membros e 5 suplentes, e acima disso aí 5 membros e 6 suplentes. Então tem a quantidade correta, tem que fazer a inscrição, tem que passar a lista, né, de interesse aos docentes, ver quantos professores estão interessados em participar, e se tiver uma quantidade acima disso aí, tem que providenciar uma eleição. Então na portaria tem toda essa instrução. Quem não realizou ainda esse procedimento e tiver dúvida, por favor, enviar e-mail para o pessoal.supervisão@cps.sp.gov.br, ou se não, ligar aqui na gestão de pessoal que a gente esclarece também. Então, concluindo, depende aí da quantidade de docentes da unidade de ensino, tá? Ali na, Daniele, ali na minha, eu fiz esse exemplo aí, tá? Através de uma unidade fictícia dentro do sistema. Ela é uma OP que eu utilizo aqui dentro do sistema para fazer alguns testes dentro do ambiente, tá? E minha ETEC de teste é bem pequenininha, tá? Tem meia dúzia de professor só, por isso que eu cadastrei só um suplente. Tá bom?
Então vamos lá. Também tenho aqui, né, o recurso para criar uma pontuação específica para uma matrícula e titulação. Mais para frente também vou mostrar como que faz isso. E também tem um recurso aqui para eu gerenciar a titulação, né, para o docente. Isso aqui é uma novidade do sistema, que nem é tão novidade assim para vocês. É uma novidade dentro do ambiente de pontuação e classificação docente, tá? Que é obrigatório o cadastramento de titulação dos docentes. Ou seja, as unidades de ensino que ainda não cadastraram as titulações dos docentes aqui no sistema integrado, agora serão obrigadas a fazer isso, tá? Porque a pontuação será feita pela titulação. Não. A P230 está perguntando se todos os membros da comissão terão acesso ao gerenciamento de servidores. Por enquanto, não, tá? A comissão ela tem permissão somente sobre os dados da pontuação docente. Os itens aí de gerenciamento de servidor é sempre da diretoria de serviço, daí no caso. Então, a unidade de ensino que possuía aí o acesso de diretor de serviço, né? Normalmente é o diretor de serviço, e às vezes a gente adotou aí o esquema de outra pessoa dentro do sistema integrado também possuía o acesso de diretor de serviço, tá ok? Essa pessoa também pode fazer isso, auxiliar. Experiência profissional é o ambiente de acordo com o grupo 3 que o diretor de serviço tem que fazer o cadastramento. O Pedro Sérgio está perguntando se o docente tiver 3 titulação, como será feito? O sistema vai gerar 3 pontuações diferentes para ele, tá, Pedro Sérgio? Eu vou mostrar como faz isso mais para frente. O diretor de serviço vai poder consultar os documentos que o docente já enviou, né? E também aqui a troca de senha, ok? Que é o recurso novo aí que vai estar disponível para o diretor de serviço fazer o gerenciamento dos servidores da unidade. Tá ok? A Juliana está perguntando se os cursos diplomas serão lançados os últimos 5 anos pelo docente. É isso? Mauro, os cursos que o professor fez, de acordo com a portaria, eles são válidos nos últimos 5 anos, né? O pessoal vai ter que lançar, assim, o professor vai ter que lançar, na verdade, toda a documentação dele. Então tem que lembrar que ele tem documentos que são perenes. Então, por exemplo, se ele escrever um livro, ele vai ter que colocar isso lá, e o livro faz 10 anos que ele escreveu, mas o livro é perene. Se ele tem as titulações que são perenes também, ele vai inserir. Então, na verdade, ele vai inserir toda a documentação que é perene e mais aqueles documentos que têm validade de até 5 anos. Completando aí o que o professor Dário disse, pessoal, a questão aí da documentação perene. Né? Uma vez que ele insere este ano essa documentação perene, o ano que vem ele já não vai precisar fazer isso mais, ok? Porque o sistema vai arquivar isso e quando ele entrar novamente no sistema, ele vai apenas atualizar as informações do último ano, tá ok? A pergunta da 235 também ela é interessante. Ali, ó, se enquanto não tiver titulação, o docente não pode cadastrar os documentos. Na verdade, o documento ele vai ficar cadastrado no CPF do professor. Então, independente se ele tem pontuação ou não, o ambiente já está aberto para ele já colocar lá os documentos no CPF dele. Quando as comissões criarem as pontuações para ele, aí cada comissão vai validar os documentos que ele colocou. Então, não existe relação entre cadastrar o documento e criar pontuação. Pode ser que ele cadastre todos os documentos e não seja criada nenhuma pontuação, sem problema. O pessoal da João Belarmino aqui está perguntando se o docente que não inserir nenhum documento, se ele fica sem pontuação. Olha, a princípio sim, porque ele não vai entregar nenhuma documentação. Mas se vocês tiverem algum professor na unidade de vocês
e que vocês não conseguiram contato. Às vezes ele tá afastado pelo INSS, alguma coisa nesse sentido. Então, entre em contato aqui com o GEPS, que a gente vai fazer uma orientação específica aí para esse caso, vai verificar quem é o professor e o que que aconteceu pelo fato dele não ter inserido nenhuma documentação no sistema, tá? O P200 está perguntando se vai ter que lançar a carga horária do docente desde o ingresso do CPS. Não, Samuel, só do período de outubro a agosto desse ano, né? É isso? O Laércio, essa carga horária que ele está falando, ela é relacionada à pontuação do tempo de atuação no CTEPS, né? Isso. Ele está, por exemplo, se o professor foi admitido lá em 2010, por exemplo, qual é a carga horária que ele vai cadastrar aqui no sistema? Só do último ano, é isso, né? Porque assim, se ele tinha uma planilha lá que contava a pontuação do professor desde 2010, ele vai ter que colocar isso no sistema para que conste toda a pontuação dele aí, né? Isso é que nesse primeiro momento aí vai dar um pouquinho de trabalho para o pessoal cadastrar as HEs, cadastrar a carga horária, cadastrar as funções que o professor desenvolveu dentro da sua carreira dentro do Centro Paula Souza, né? A carga do último ano, Ila, é só para cálculo da assiduidade. Entendi. Esse item que ele está falando desde 94 é para a experiência profissional. Esses períodos de trabalho de experiência profissional terão que ser digitados. É legal. Eu estava confundindo com aquela assiduidade, tá? Que é o item Isso. 4, né? Se eu não me engano. Isso. Grupo 4. Uhum. Beleza, posso continuar aqui? E quem vai lançar as HA e HEs? Quem? O diretor de serviço. Quem vai lançar as HE? O diretor de serviço, assim, porque ele já deve ter lá na unidade uma planilha com essas informações, né? Então ele vai fazer isso. É importante lembrar, pessoal, que vocês vão fazer esse cadastro nesse primeiro momento. Depois vocês só vão atualizar o último ano que ficou aí, tá? Com a implantação do sistema, não tem uma outra forma de fazer isso, porque a gente não tem uma base de dados para puxar essas informações e que seja mais confiável aí do que até os próprios diretores de serviço têm na unidade. Pessoal, eu vou compartilhar a minha área de trabalho agora com vocês, tá? Que eu vou mostrar, vou entrar no próprio sistema e executar algumas atividades, tá? Então, neste momento, Mauro e Dário, por favor, eu não vou conseguir prestar atenção no que o pessoal está escrevendo, tá? Uhum. Pessoal, todos estão vendo a minha tela? Já está aparecendo para vocês aí, Mauro e Dário? Sim. Ixi. Eu quase não entro nesse sistema, então eu fiz tudo errado aqui. Pessoal, eu estou fazendo um acesso aqui como se eu fosse de professor de ETEC, ok? Vocês estão vendo, todos vendo minha tela? O pessoal está vendo aí? Está todo mundo vendo? Por favor, me dá um feedback aqui. Beleza, vou continuar. Então, como eu disse para vocês, aqui à esquerda tem a área do docente, né? Alguns links aqui à direita, tem o ambiente de pontuação do próprio docente. Aqui vai aparecer no decorrer do tempo a lista de pontuações que o professor está sendo pontuado, tá ok? Se por enquanto não tem nenhuma, né? Nenhuma pontuação cadastrada aqui para mim ainda, porque nenhuma unidade gerou uma pontuação para mim, ok? Eu entro em cada item desses daqui, escolho o arquivo da
da minha máquina e faço, né, o upload do meu documento. Eu vou escolher um documento qualquer aqui. Aqui eu estou no grupo 1A, né, no item 1A. No meio. Quantidade de horas. Sei lá quanto que dá um curso desse. E conclusão 31, vamos colocar aí uma 2016. Enviou o documento. Percebam que aqui eu já tinha cadastrado um curso aqui para mim. Eu cadastrei 2 vezes o mesmo curso. É só usar a tecla aqui ao lado, o ícone do lixinho e excluir a informação. Tá ok? Alguém está com o microfone ligado aí que eu estou... É isso. Ativa. Pronto. Já ativei, desativei. Tudo bem, pessoal? E o servidor ele vai ter que fazer isso em todos os itens, tá? Não tem diferença, muita diferença. Mauro, você tem alguma observação para fazer a respeito daqui? Não, Ilan, aí tudo certo. Quando os itens que não necessitam de hora, que eles são considerados por quantidade, né? Como, por exemplo, bancas de recursos de aluno. Aí o íconezinho da hora lá vai sumir. Se você clicar aí, por exemplo. Uhum. Escolhe arquivo, que Esse caso, aí, para esse caso, você pode enviar lá o seu comprovante. E por que aparece ali OP? Alguém já perguntou aí, né? A OP, se eu fiz banca na OP 72, esse documento só vai ser considerado na 72. Se eu fiz banca na 145, esse documento só vai ser considerado na 145. Por isso que é importante, nesse caso, para esses documentos específicos, o docente informar a OP. A data aqui é a data da realização da banca, por exemplo. Opa. Tem que informar a OP. Nesse caso, sim. Está registrado. Não deu certo, não é isso que queria fazer, é só usar o ícone aqui do lixinho para excluir a informação. Tá ok? Depois que foi feito isso, ok, pessoal? Eu vou sair dessa área aqui, né, de docente, e vou acessar o sistema como diretor de serviço, ok? Estou aqui na área de pagamento, né, que é essa área aqui que vocês já estão acostumados a utilizar, né, e vou entrar aqui para mostrar algumas funcionalidades. A partir do momento que eu fiz aquele cadastramento de informações, a unidade de ensino já pode criar, né, essa pontuação para mim, ok? Vai aparecer, por enquanto eu sou da OP 400, é uma OP fictícia, né? Digito a matrícula do servidor, né? Aqui, alguém tinha me perguntado aí qual é a relação com a titulação. Tá? Está aparecendo aqui a titulação para mim, administração, ênfase em análise de sistemas. Por quê? Porque já foi cadastrado anteriormente. Se eu tivesse 3 titulações diferentes aqui, ia aparecer as 3 titulações para mim e eu escolheria qual titulação que eu gostaria de gerar a pontuação. Nesse caso, eu só tenho uma, vou salvar e vou gerar a pontuação para este docente. Tá aqui
a pontuação para o docente na titulação administração e vai aparecer aqui. Aquele documento que eu anexei anteriormente, o presidente, né, da comissão ou o próprio membro da comissão vai poder acessar esta tela aqui e validar este documento. Lembra daquele documento que eu fiz, né, que eu cadastrei no sistema? A unidade de ensino vai vir aqui, né, e vai aqui é graduação ou licenciatura, Mauro? E lá, peraí, você está no item 1A, que é o técnico, né? Tem a Isso. pergunta aqui, vamos responder já a pergunta da ETEC 208, de Ticoatira, né? Se o sistema vai identificar a titulação cadastrada se é graduação ou licenciatura. Volta na tela que você estava aí, lá. Então, nesse caso que está validando o técnico, não deveria aparecer reclassificação ali. Acho que eu vou remover depois dessa caixinha, beleza. Então, o técnico você pode validar. Faz aí a validação, Ila, e volta lá voltar à pontuação. Isso. Na hora de selecionar a graduação, que é o próximo item aí, o 1B, que a resposta aqui para a ETEC de Ticoatira. A comissão, como uma pessoa pode ter múltiplas graduações ou múltiplas licenciaturas, a comissão vai ver uma listinha ali de documentos e a comissão tem como colocar qual é a licenciatura e qual é a graduação. Você precisa cadastrar lá para você um item, né, Ila, do 1B, para a gente fazer o teste. Vamos lá. Vou sair então dessa área de servidor. Opa, não é isso. Travou. Sobre a unidade de inserir documentos para o docente, nós não temos essa possibilidade por enquanto no sistema. Vai ficar tudo a cargo do docente mesmo. Ô Mauro, o Rafael, ele está indicando aqui que a quantidade de bancas não aparecem, como é que é? Nesse caso, precisaria incluir a opção de quantidade, pois as bancas aparecem dentro de um único documento. Uhum. Para esse caso, é o mesmo caso dos concursos lá, né? Quando para cada banca e para cada concurso deveria ter um documento. Nós definimos isso lá atrás, não existe a possibilidade de colocar quantidade nem de banca para nenhum documento desse. Cada PDF, cada arquivo vai equivaler a um documento, a um item ali só. A uma banca, né, no caso. Isso, teria que ser. Ou seja, se no documento tiver especificado 5 bancas, né, ele vai ter que repetir o cadastramento dessas 5 bancas 5 vezes. Ou seja, ele vai cadastrar os 5 eventos e vai anexar nos 5 eventos o mesmo documento. É isso, não é, Mauro? Isso, é isso. Quem que fez a pergunta? O Rafael? Da OP 107? Isso. Rafael, é a mesma coisa, só para citar um exemplo, tá? É mais ou menos parecido quando você recebe uma declaração de INSS do servidor que é válida para o ano inteiro, ok? Todo mês você tem que cadastrar de novo e subir o mesmo documento, não é isso? Né? É a mesma coisa. Se o docente tem uma declaração com 5 bancas diferentes, faz 5 cadastros diferentes e nesses 5 cadastros insere o mesmo documento. Ou seja, 5 vezes vai ter... Esse mesmo documento vai estar inserido 5 vezes. Então, eu já cadastrei aqui, pessoal, estou enviando o documento. Só faltava... Deu certo. Beleza, vou sair daqui, vamos lá, voltar. Coloca mais um, Ila. Porque vai precisar um para licenciatura e um para graduação.
Pronto. No item 1B mesmo? É no 1B, isso. Certo. Põe uma graduação diferente? Você colocou, o que você colocou ali seria a graduação, né? Coloca licenciatura em administração agora, por exemplo. Aí você é graduado em administração e depois licenciado em administração. 1.200 horas aí? Isso, beleza. 1.200? Conclusão. Licenciatura é difícil de fazer, rapaz. É? 31 do 12 do... Essa é um tipo de documentação perene também, a data não iria importar tanto, mas ainda assim é bom colocar. Ops. Beleza. Certinho assim, Mauro? Isso. Então vamos lá, vamos sair daqui. O pessoal está conseguindo acompanhar, será? Como eu já gerei a pontuação, né, para um servidor, eu entro aqui e faço e busco a lista de pontuações já geradas na minha unidade de ensino. Tá aqui a pontuação e eu vou abrir a pontuação que já foi gerada para trabalhar nela de novo. Vamos lá. É aqui, né, Mauro? Isso, agora no item B, né? No 1B, você vai selecionar os dois documentos. Aqui, Aí que vem a pergunta lá graduação. de tipo ATIRA, né? Uhum. Uma é graduação, outra é licenciatura. Você tem que aprovar aí os dois documentos. São documentos perenes que no ano que vem já estarão aí, né? E eles foram classificados para esta pontuação, para essa graduação aí que você está fazendo. Vocês percebem, pessoal, que depois que eu trabalhei enquanto membro da comissão, depois que eu fiz essa classificação e fiz essa validação, quando eu volto para a pontuação do docente, o sistema já faz a leitura dos pontos que o professor vai obter neste grupo, neste item. Tá ok? A unidade de ensino, ela não vai precisar se preocupar com a inserção de pontos, porque o sistema vai fazer os cálculos automaticamente. Tá ok? Então aqui o sistema já colocou 15 pontos aqui nesse item B e 6 pontos no item A, através daquela validação da comissão. Tá ok? Eu gostaria agora, tá? Estou aqui no sistema, voltar lá no ambiente de pontuação, tá? Voltar na comissão de pontuação, que eu não sei se ficou claro para todo mundo a questão aí do cadastramento da comissão, ok? Porque os membros da comissão, eles vão ter acesso a partir deste cadastramento aqui. Se você não cadastrar o professor que é membro desta comissão, ele não vai conseguir acessar o sistema para fazer a validação. Você cadastra ele como membro, deixa ele como ativo. Eu vou colocar aí a data de início dele, 31/10/2017, né, a 30/9/2018. Ok? Depois que eu gravei, né, ele vai... Ih, gravou? Não gravou? Sumiu. Será que eu cliquei errado? Ah, não, eu digitei matrícula errada. Desse meu servidor fictício. Data início, data fim. E gravou. A partir do momento que eu gravei,
né, os dados aqui, eu também já gravei, né? Eu inseri anteriormente aqui a data da eleição, da apuração e da portaria. Em seguida, eu gero um documento em Word da portaria de designação da comissão. Desse formato aqui. Vai aparecer o nome do presidente, dos membros e dos suplentes. Aqui não tem o nome do diretor da escola, porque a minha ETEC não tem diretor, tá bom? Belezinha, pessoal? Voltando lá no ambiente de pontuações, eu tenho aqui também um recurso para eu gerar pontuação de uma vez só para todos os servidores da minha unidade de ensino, ok? Aí alguém pode me perguntar, como que eu gero pontuação, né, para um docente de uma outra unidade de ensino? É simples, eu entro aqui em criar nova, de repente eu tenho aí um professor que fez a solicitação, que amplia na minha unidade de ensino e eu tenho que gerar pontuação, né, para ele na minha unidade, na UP 400. Né? Eu vou pegar a matrícula dele, vamos supor que seja aí o professor Dário, qual que é a sua matrícula? Professor? 21249. 249. O professor Dário amplia na minha unidade de ensino. A partir do momento que eu digitei a matrícula dele aqui, vai aparecer o dado dele aqui, o nome completo, né? E as titulações já cadastradas para o professor Dário dentro do sistema integrado. Quem que cadastrou essa titulação? Né? Quem que cadastra essa titulação? Eu posso fazer o cadastro dessa titulação para o professor Dário? Né? Vamos supor que não tivesse nenhuma titulação aqui do professor cadastrada. Eu poderia cadastrar? Não. Quem vai fazer esse cadastro? Somente a OP origem do professor Dário. Qual que é a sua OP, Dário? 118. É a OP 118, lá é ETEC de Guaianazes, tá ok? Então, eles é que cadastram. Se de repente eu e Laércio, diretor de serviço da UP 400, quero gerar uma pontuação para o professor Dário na minha unidade de ensino, eu entro aqui e vejo que não tem titulação cadastrada para ele, eu tenho que entrar em contato. Cidinho, acho que tá tudo sem áudio, por que também tá sem? Professor? O que o povo tá falando aí? Tá tudo em ordem? Tá vazando um áudio aí, né? Tudo em ordem, apareceu um áudio aí do nada, não sei. Tá vazando um áudio de alguém aí. Ah, tá. Entendi. Então, pessoal, se por um acaso não tem a titulação cadastrada, eu vou ter que entrar em contato com a UP 118 e pedir. Diretor, não está cadastrada a titulação para o Dário e eu preciso gerar pontuação para ele. Tá ok? Então, a partir do momento que eu tenho aqui cadastrado a titulação dele, quando eu clicar aqui em salvar, eu estou gerando uma pontuação naquela titulação para o professor Dário na minha unidade de ensino. Aqui o sistema já vai buscar toda a documentação que o professor Dário já inseriu dentro do sistema, né? Documentação e informação, e eu vou fazer validação dessa documentação para a minha unidade. Mesmo que a UP18 já tenha feito isso lá para a pontuação dele lá na UP18. Eu também tenho que fazer isso na minha unidade. Tá ok? Então, essa é a questão principal aí com relação à titulação, tá? A unidade de ampliação não cadastra a titulação. Quem cadastra é a unidade de ensino sede do servidor. Então, pessoal, já a unidade aí que não tem atualizado, não tem cadastrado a titulação dos seus docentes dentro da unidade de ensino, para que não fique aí prejudicando a pontuação do docente em outras unidades, já faz essa atualização aí, tá ok? Em seguida, né, eu gostaria de mostrar aqui também o ambiente de gerenciamento de servidores, onde eu tenho aqui a listagem de docentes dos meus servidores, ok? Aqui nessa listagem
Em cada linha vai aparecer já a quantidade de documentos que esse professor inseriu, né? No caso aqui todos eles estão 0, né? Com exceção aqui do professor Laércio, né? Que a gente fez aqueles testes, né? Que a gente fez, que está aparecendo 4 documentos. Então, por aqui vocês já podem verificar, né? Que esses servidores, que esses docentes não entraram no sistema ainda, para vocês vigiarem esses professores e cobrarem dele, tá ok? E em cada linha eu tenho opção de criar pontuação, né, para cada titulação desse professor, né? Eu faço o gerenciamento de titulação. Este professor aqui, o David Bowie, né, não tem nenhuma titulação. Eu venho aqui, cadastro a titulação para ele, né, e já deixo gravadinho aqui dentro do sistema. Tá ok? Olha aqui, está aparecendo a titulação, uma titulação cadastrada. Também vou direto para a experiência profissional do professor, né? Que eu vou ter que cadastrar aí desde o início das atividades dele dentro do Centro Paula Souza, todas as atividades dele, se ele foi coordenador de curso, né? A matrícula. Neste caso aqui, o professor, ele não está aparecendo nenhuma matrícula. Por que, Mauro? Porque ele é auxiliar de docente. Professor aqui, experiência profissional. Aí que tem o detalhe lá dos períodos completos, né? Que nós tínhamos falado com o Dário, né? Isso. Explica melhor isso. O que acontece é que quando o diretor de serviço vai cadastrar uma função que o professor exerceu, tem a questão aí da quantidade menor do que 15 dias, né? Então, para fins, claro que a gente vai sempre verificar o que é melhor para o docente, né? O que tem mais vantagem. Então, quando o professor, por exemplo, ele mudou de função no dia 18, no dia 16, o Mauro estava, a gente conversou isso, que não seria possível cadastrar dias, né? Apenas os meses fechados. Então, a gente vai sempre cadastrar o que for mais vantagem para o professor. Então, por exemplo, se o professor ele era diretor de escola até o dia 15 do mês e a partir do dia 16 ele foi lá para a função de coordenador de curso. Então, como é que você vai fazer essa pontuação? Você vai fechar um mês para o que for mais vantajoso para o professor. Então, sempre a gente vai pensar nos meses fechados. Nesse caso, se ele for diretor de unidade, 15 dias no mês, então você vai fechar esse mês como diretor de unidade até o final, para poder contabilizar esses 15 dias, inclusive. Neste caso aqui que eu cadastrei um coordenador de curso, né, uma coisa, com início de 1/2 a 13/4. Ele não está considerando o mês 4, né, ele está considerando só 2 meses, é isso? Isso. Nesse caso aí, seria o ideal, se esse período existe, ele ser cadastrado até 31 de março. Certo. No mês de abril, você teria que avaliar qual outra função ele desempenhou para cadastrar abril completo. É isso que o Dário está falando, não utilizar essas datas aí quebradas. Entendi. Porque se eu cadastrar aqui, se de repente ele deixou o coordenador de curso para ser orientador de estágio, tá? Gente, eu não tenho experiência nenhuma nisso e eu não sei o que é mais vantajoso. Mas, se a partir de 14/4 eu cadastrei, ele deu início, né? Ele é até 31/7 de 2017. Não é ideal eu colocar isso, porque ele também não está considerando, né? Ixi, por que não deu certo? Faltou aqui. Ele não está considerando também esse período, é isso? Por exemplo. Isso, exatamente. Aqui nesse segundo período ele só considerou 3, ou seja, nós temos aí um mês perdido na vida do servidor. É exatamente isso. Então, ele não vai. Para você ajustar isso, você tem que cadastrar só meses completos, sempre do início do mês ao final do mês. Quando tiver 2 atividades no mesmo mês,
você mesmo julga qual é a de maior vantagem e utiliza a que trouxer mais vantagem para o servidor. A pergunta que está fazendo ali, se o sistema vai bloquear. Se você colocar um período que já foi colocado, se um dia, ele não vai poder encavalar um período no outro. O sistema vai bloquear na hora do cadastro ali. Então, o ideal, a situação ideal seria isso daqui. Exatamente. Aí ele vai considerar os meses completos. Gravei. Se ele saiu de orientador de estágio, foi para coordenador de curso. Né? Mesmo o mês 2 e o mês 3 está considerando 3 meses ali. Uhum. E o emprego público, por que o emprego público foi colocado aí? Caso a gente precise de alguma validação, alguém entre com recurso falando sobre algum período, é uma forma da gente buscar na base de dados ou na Prodesp, alguma coisa, para saber que emprego ele tinha naquela época, né, do período que foi cadastrado ali. Porque aqui ele vai mostrar todo, né, os empregos públicos possíveis no âmbito do Centro Paula Souza. Vocês vão correr a listagem, vocês vão ver que existe aqui umas categorias, né, que existiam antes que não existe mais, né? Por exemplo, a professor 1, professor 2, professor 3, tudo isso já foi alterado, essa nomenclatura. Hoje são outros nomes, né? Mas essa nomenclatura, né, já existiu em algum tempo lá atrás. Hoje, o professor de ensino técnico ele tem uma nomenclatura só, né? Professor de ensino médio técnico, mas antigamente ele já teve várias nomenclaturas. Professor 1, 2, 3, 4, enfim, e assim por diante. Ah, mas não existe mais. Não, não existe mais, mas já existiu. Em algum momento você vai precisar cadastrar isso daqui. E aí, ali está falando também, sempre vai ser professor. Tem um item da pontuação, não me lembro o número agora, que é o tempo de experiência no Paula Souza, certo? Então, por exemplo, eu fui auxiliar de docente de 95 a 2006. Eu preciso cadastrar esse período meu lá, inclusive, como auxiliar de docente. Então, se o Willa fosse cadastrar, porque na hora de totalizar, ele vai contar os meses de Centro Paula Souza, naquele item, acho que é o 3A, né? O tempo de Paula Souza, ele vai buscar desse cadastro ali. Então, volta lá só um pouquinho, Willa, para mostrar que... Vamos supor que você tem um auxiliar de docente. Ele não é nenhuma... A função de auxiliar de docente não dá nenhum tipo de pontuação, beleza. Porém, ele vai contar os meses como experiência dentro do Paula Souza. Então, ali, função, olha, outras funções apenas para o 3A, que seria esse caso. Então, uma pessoa foi auxiliar de docente ou auxiliar administrativo, coisas que não pontuaria, né? Coisas que não pontuariam pelos outros itens, somente no 3A. Então, eu colocaria ali, seleciona ali auxiliar de docente, ele é no emprego público, e poderia colocar o período ali que ele foi, então, só auxiliar de docente. Aí o sistema vai computar esses meses somente no item 3A da pontuação, que é aquele tempo de desempenho, tempo que ele desempenhou dentro da função de auxiliar de docente. Beleza. Tem alguém com áudio aí? Belezinha? E outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui na questão aí de gerenciar servidores, tá? É a troca de senha, que é bem simplesinha, ok? Eu estou aqui nesse servidor, David Ball, ele apareceu aí na sua diretoria de serviço dizendo que não está conseguindo acessar a senha, não está conseguindo acessar o sistema. Ele tem duas opções, tá? Se ele apareceu aí na sua diretoria de serviço, né? E você precisa gerar uma nova senha para ele, é só clicar nessa tela ali na pontuação, na gerenciamento de servidores, né? Gerenciar senha, e aparecer essa tela. A partir do momento que você clicou aqui, redefinir senha para o CPF dele, ele vai voltar no mesmo nível que como se fosse a primeira vez que ele estivesse utilizando o sistema, tá? Que é o login CPF e senha CPF, ok? Ou seja, você reseta a senha dele e ele vai poder acessar o sistema. Também tem outro recurso que vocês podem orientar o servidor, né, o docente, se ele está lá na casa dele,
né, querendo acessar o sistema e não conseguiu fazer, esse recurso aqui de esqueceu sua senha. Tá? Eu, por experiência própria, aqui no âmbito do Centro Paula Souza, esse tempo todo que eu tenho trabalhado, né, eu acho que eu deveria pedir para o Mauro aí aumentar o tamanho desse esqueceu sua senha, porque difícil ver isso daqui, tá? O pessoal esquece esse recurso, ou seja, é um recurso bem interessante que o próprio docente faz, né, a solicitação de uma nova senha, ok? Ele insere o seu e-mail, né, o seu CPF, né, 1, 2, 3, 29 e a minha matrícula, né? Depois que você fez isso, clique em enviar a senha, você vai receber uma nova senha para o e-mail informado ali em cima. Tudo bem? Esse aqui é bem mais simplesinho, ali o próprio servidor pode resolver. Mas, se ele apareceu lá na sua unidade e não conseguiu fazer isso, ou porventura ele não conseguiu, não recebeu a senha aqui para esse e-mail que ele informou, né, você mesmo pode resolver o problema dele. Tá ok? Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando. A Sandra já fez, o Dário já respondeu. Da cada alteração de um cadastro novo? Sim. Beleza. Vou mostrar aqui mais um recurso para vocês. Deixa eu acessar o sistema de novo. Bom, pessoal, acho que o que eu tinha para falar a respeito do sistema eu já falei, né? Sobre acessar como docente, cadastrar comissão, criando uma pontuação e validando uma documentação, né? Acho que o que tinha para ser dito eu já falei, e daqui em diante a gente já pode ir passando para vocês alguma dúvida. Deixa eu só ver aqui a minha apresentação. E lá, Oi. se puder entrar só aonde para aquele docente que você cadastrou nos períodos lá, tem só um detalhezinho lá para mostrar. Deixa eu ver só se está faltando mais alguma coisa que eu preciso passar aqui, Mauro. Pera aí. Aí a gente... Vamos lá. A minha tela parou de passar aí, né, Mauro? Aqui eu estou vendo o seu PowerPoint. Ah, tá. Não, é que eu parei a compartilhamento da tela e agora? Está carregando. O Dian aqui da 06, né, está perguntando o que acontece se a pessoa não subir nenhuma pontuação. Aí ele vai pontuar nos demais itens de experiência profissional e assiduidade, né? E fica zerado na parte de documentação. Eu acho que é isso, né, Dário? Eu estou dando uma orientação aí que nesse primeiro momento, porque assim, não adianta a gente dar uma orientação geral, porque a gente tem N casos aí dentro do Centro Paula Souza, né? Tem professores que estão afastados e de repente não conseguem contato com o professor. Então entrar em contato conosco aqui do GEPS, se o professor ele não colocou nenhuma documentação porque a gente conversou com ele, ele falou que não vai colocar. Ou senão, o professor, a gente não conseguiu contato com o professor não responde. Então a gente tem N situações. A gente vai ver nesse primeiro momento como é a implantação do sistema. Acho que cabe a todos nós aí uma cooperação para que as coisas possam ficar mais tranquilas para a gente com relação à atribuição de aulas, principalmente para o diretor de serviço que está à frente aí, né? E nesse primeiro momento eu acho interessante a gente conversar e ver como que vai fazer esses casos. A princípio, Jean, ele fica zerado mesmo, como o professor Mauro falou, tá? Mas é interessante a gente analisar cada caso. Uhum. Eles estão perguntando do item 4, e é esse que eu ia pedir para você abrir uma pontuação para a gente entrar no item 4 lá. Vamos lá.
Pode abrir uma pontuação qualquer. Se você achar aquele que você colocou uns períodos lá para ele de experiência profissional. Aqui. Quando você abre a pontuação do docente, você vai até o grupo 4, né, Mauro? E abre e aqui nesse ícone, né, para cada item, né, assiduidade, frequência, cumprimento de prazo, cumprimento de horário, bônus, e abre o ambiente para você inserir aqui a frequência dele. Isso. Aí ele vai colocar a carga horária lá em cima, igual a gente já utiliza, né? Mês a mês ali a carga horária, porque esses dados tem que pegar, cada unidade vai ter esses dados específicos para cada pontuação, não tem como ser diferente, né? Ali embaixo, frequência em reunião e tal, preencheu essa tela, ele vai calcular praticamente o item 4 inteiro daí. Reuniões realizadas, 4, comparecimento 3, documentos solicitados 30, entregou 28, esse foi legal. Número de atraso, não vamos botar atraso nenhum. Bônus, né? Número de faltas, né? Uma, né? Pronto. Beleza. Se você der um F5, ele já vai efetuar os cálculos nessa tela mesmo, com os pontos obtidos. Tá aqui. Tá as faltas da unidade que lança aqui também, né, Mauro? Isso, a falta também, porque é a falta específica dentro da... O cara faltou bastante, vamos lá. Então, tá aqui. Percebam que o sistema já calculou tudo bonitinho para vocês. 96% de frequência, naquela tabela da instrução, daria hoje 110 pontos no caso. Aí só falta o item... Oi, pode falar. Desculpa, Dário. O que o pessoal está perguntando, já ligaram bastante aqui, essa tela que a gente está vendo agora, se o professor ele terá acesso depois a essa tela especificando a carga horária que foi colocada, a quantidade de faltas, assim como as funções desenvolvidas também, aquela tela onde o diretor de serviço cadastra o período de cada função, se isso vai ficar visível para o docente no segundo momento. Fica visível com tudo desabilitado. Ele vai olhar essa mesma tela aí com todos os campos desabilitados sem poder fazer alteração. Perfeito. A partir da pontuação dele, ele vai com os links, ele vai navegando item aí, normal. Fica tudo visível para ele. Eu vou entrar agora, sair... Pode falar, Mauro. Nós precisávamos fazer só o item 3 lá, que eu precisava só mostrar um detalhezinho do item 3 lá só. Vamos lá. Aquele de experiência profissional. Item 3. Volta na pontuação, voltar. Tá aqui. Agora sim. Peraí. Carregou, hein? Carregou. Desce no item 3, Ilan. Então, ali, olha, o 3A, aquele tempo de atuação, o que o sistema vai fazer? No 3A, ele vai contar todos os meses de períodos que foram cadastrados lá pelo diretor de serviço. Ele vai simplesmente somar todos aqueles meses. Então, por isso que não pode ter um mês encavalado, né? Ele não pode ter períodos encavalados. O sistema vai verificar, ele só vai permitir períodos com datas exclusivas. Ele não vai permitir encavalar 2 períodos. Aí ele vai contar todos os meses e vai colocar aqui no 3A. Por que está zerado ali? Porque o Willa já cadastrou uns processos lá, uns meses, né, para esse... Já. Acho que não é aí, Willa. Volta lá. Você está no 2, né? Eu cliquei no outro. Eu tô brincando. Você tem que abrir qualquer item lá do 3, do grupo 3. Do 3, qualquer um deles. Qualquer um do grupo 3. É que ele não estava cadastrado nenhum aqui. É que aqueles acho que... Não tem? Para quem que você cadastrou aqueles períodos lá, eu não me lembro. Eu não lembro. Teria que ter algum período aí. Por isso que está zerado, então, né? Porque nesse caso aí, ele vai ter que informar para alguns itens, vai valer somente o tempo de experiência na unidade. E é nesse momento aí que vai ser colocado o tempo de experiência na unidade. Então, a sede do professor vai cadastrar todos os períodos dele de experiência profissional, mas cada pontuação vai ter oportunidade de colocar os meses específicos daquela unidade
para a pontuação específica aí, que é atividades docentes no Centro Paula Souza, o item 3B, né? Tempo de atuação na unidade escolar. Então, quando for selecionar as experiências profissionais, vai aparecer o campo para você dizer: a pessoa trabalhou 24 meses nessa função, mas dentro da unidade foram só 12 meses, por exemplo. Então, nesse momento é que a comissão vai ter a oportunidade de fazer esse trabalho. Beleza, eu queria mostrar como que o servidor vai visualizar a pontuação dele. Eu vou entrar nessa matrícula aqui como se fosse o docente que a gente estava verificando lá. Ele entra aqui em área do servidor, pontuação. Percebam que depois que eu já gerei a pontuação, o diretor de serviço da UP400 gerou a pontuação, ele já aparece aqui para mim, né? Ele aparece aqui a pontuação que foi gerada, tá? Não está nada habilitado aqui para ele, né? Toda a documentação, e ele tem aqui, né, a opção de imprimir, né, a pontuação. Tá aqui a pontuação dele, ok? Beleza? Até aqui tudo bem? Aqui não apareceu a versão impressa. Ah, agora sim. Apareceu? Apareceu e já fechei. É. Será que eu estou indo muito rápido? Aí. Tá visualizando aí? Uhum. Oxi. Que estranho. Aqui, ok. Beleza. Mais alguma dúvidas? Mauro, Dário, daqui para frente acho que é a questão da gente tirar dúvidas, né? Uhum. Deixa eu só olhar aqui. Eu vou mostrar para o pessoal O Rafael perguntando ali do ranking, né, Eila? Hum. Alguns arquivos de impressão que nós vamos precisar, por exemplo, a pontuação impressa, né? Bem como esses rankings aí, a gente está elaborando ainda. A tela não está muito estável lá, mas eu acredito que essa semana a gente já vai ter. Aí vai entrar a escola, seleciona um ano, gerar o ranking, ele vai gerar normalmente, vai gerar Excel, tudo certinho. Ô Mauro, eu Inclusive, recebi... onde tem os documentos postados, Ila, também, se você quiser entrar lá para mostrar para eles, lá naquela tela que, acho que foi o Lércio mesmo que pediu, onde tem todos os documentos que o docente postou, já existe uma versão de impressão da lista lá de documentos, que inclusive pode ser gerado Excel e o Word também dessa lista. Essa questão, Dário, não sei como vocês vão... o prazo do recurso, né? Caso a gente invalide alguma documentação, como que vai ser o procedimento? É mesmo procedimento que a gente vinha usando na portaria 923, né? O professor vai ter o prazo para ele fazer o pedido revisional, a unidade vai ter o tempo para responder. Se o professor não concordar, depois ele faz novamente o pedido aí endereçado à CETEC para o professor Almério. E os prazos direitinho estão na portaria. O pessoal dá uma lida lá na portaria e as dúvidas vocês podem mandar para a gente aqui no GEPS, que a gente vai conversando a respeito da portaria, tá? Mas é importante nesse momento porque tivemos algumas alterações. No dia 1º de setembro nós teremos uma videoconferência aí na Rede do Saber falando sobre essas alterações. Em breve nós enviaremos aí maiores informações para vocês. Pessoal, eu estou mostrando aqui na tela, não sei se está aparecendo para vocês. Está aparecendo aí, né, Mauro? Está aparecendo, normal. O e-mail do sig.urh@cps.sp.gov.br para vocês encaminharem
dúvidas com relação ao sistema. Se porventura você estiver procurando algum docente, não encontrar o docente, se o docente falar para vocês, eu inseri a documentação, mas não está aparecendo aí, né, manda e-mail para a gente, né? Tem dúvida como o servidor está tentando anexar um documento e não está conseguindo, né? Enfim, toda uma questão técnica com relação à utilização do sistema integrado como um todo, né? Vocês podem mandar o e-mail para a gente. Dúvidas com relação à aplicação da portaria, né, 263, né, dentro do sistema, até mesmo, né, recursos de docentes, essa coisa toda, vocês vão estar mandando aí para o e-mail da supervisão educacional, aí que está aí na tela, pessoal.supervisão@cps.sp.gov.br, tá ok? A Yolanda está perguntando a partir de quando estará disponível a gravação desse treinamento. Eu vou ver se eu consigo baixar ainda hoje, Yolanda, e ver se consigo disponibilizar amanhã para vocês, tá? Isso se a gravação ficou boa, né? Porque eu já fiz um treinamento esses dias para trás e a gravação não ficou legal, não deu para disponibilizar. A ata da portaria, o documento da portaria foi criado ali só para dar um auxílio. Como é gerado no Word, basta baixar e alterar lá sem problema nenhum. Não é travado para alteração. É porque o sistema ele tem que buscar a data da portaria de algum lugar, né? Então, ele está tirando do sistema, mas você, como ele abre o documento em Word, você vai conseguir fazer a edição. Uhum. Teve uma unidade que perguntou para mim aqui que não consegue, que não apareceu o link para cadastrar comissão. Tem que verificar, né, Elizabeth, da UP212, se você está acessando com o perfil de diretor de serviço, porque para cadastrar comissão, né, de pontuação, somente quem tem o perfil de diretor de serviço dentro do sistema integrado de gestão, tá ok? Isso. Quando o docente tem duas matrículas ativas, coloca a documentação duas vezes, Mauro, eu não... Como é que ele vai trabalhar nesse caso? Ele vai... Duas matrículas de docente? Isso. A UP194 está me perguntando, uma que eu acho meio difícil, ele ter duas matrículas de docente de ETEC. Eu não sei se tem. Se for... As duas são de indeterminado, né? Sei lá, precisa ver vários elementos aí. Ele pode criar mais de uma, eu acho. Qual que é o caso, Dário, você sabe? Duas matrículas de docente eu não tenho conhecimento ainda aí que chegou isso aqui. Normalmente os que tem um de funcionário administrativo, né? E outra de docente, mas eu acredito são pontuações diferentes, porque se ele tiver duas matrículas de docente ele deve ter ingresso diferente, né? O tempo de atuação na unidade, tudo vai ser diferente. Acho que para cada matrícula ele tem que cadastrar duas pontuações, né? Ele trava por matrícula. Então, se um docente tem mais de uma, ele pode gerar duas pontuações para ele sem problema. Sim, é porque... Os documentos apresentados, a experiência profissional, aqueles períodos, tudo aquilo lá, como é por CPF, vai aparecer em todas as pontuações daquele CPF. Basta apenas a validação, né? A comissão vai validar apenas. Tem muita situação que o docente ele é afastado e assume, né, a função administrativa. Ele tem que gerar pontuação, ele tem que entrar no sistema pela matrícula dele de docente, tá? Lembrando, Ila, aqui a pergunta da 194 é importante. Os títulos são os mesmos, então ele tem que repetir. Os logins, não. O cadastro dos documentos, vocês vão verificar lá que é feito pelo CPF, já pensando nisso mesmo. Então, o documento vai ficar no CPF da pessoa. Quando ele gerar uma pontuação, independente da matrícula, sempre ele vai buscar os documentos daquele CPF. Ok? Beleza. Grupo, só estou conseguindo lançar o período no formato Marcos
Esse formato de data aí, geralmente ele apresenta problema no Internet Explorer, no Firefox, né? O ideal que a gente recomenda sempre é usar o Chrome, né? Atualizar o Chrome aí, que aí que a data aparece bonitinho. Mas o formato é esse aí que tá mesmo, ano, mês, dia, que é o formato americano. A Aline da ETEC 037, ela está perguntando se a data da conclusão de curso no certificado foi diferente da data de emissão do certificado. Aline, a data que a gente deve considerar é sempre a data que o curso foi realizado, tá? E não a data da emissão do certificado. Esse pode ser emitido a qualquer momento, ok? O Rafael está perguntando, a informação eixo tecnológico como no anexo 7 não está aparecendo no momento da impressão. Precisamos preencher essa informação em que local para constar no anexo de impressão? Nossa, perguntou. Difícil, hein, Rafael? Mauro? Não entendi, Ilan. Ele está perguntando, vou ler a pergunta que ele fez. A informação eixo tecnológico barra componente curricular no anexo 7 não está aparecendo no momento da impressão. Qual que é o anexo 7? Não, é a impressão que você mostrou lá. Eu acho que não está lá mesmo. Eu vou inserir, para deixar aqui. Beleza. É uma das coisas que está aqui na pendência para arrumar. É só porque não foi pedido para exibir mesmo, não é erro não. Tá. Tudo bem, Rafael? Dá uma seguradinha aí, logo logo vai estar disponível. Cursos que são válidos. Existem cursos que são válidos apenas para uma titulação. Nesse caso, a comissão a analisar poderá vincular a uma titulação? Sim, né, Mauro? Ou não? No Centro de Formação de Letras e fez treinamento na área de logística, nesse caso vale a pena. Aí a área é o seguinte, né? Quando criar a pontuação dele na área de logística, a comissão deverá validar somente os documentos que dizem respeito a essa área de formação dele. Quando criar a pontuação dele em letras, vai ter que vincular os documentos somente os que têm aderência, né, a essa formação dele em letras. Positivo. Ele vai ter que colocar tudo lá, sem dúvida. Tanto como é por CPF, ele vai pôr tudo que ele tem de letras, logística, tudo. Cabe à comissão vincular o documento a cada pontuação dele que for criada. O Jean está perguntando aqui se o sistema terá classificação geral. Futuramente sim, tá? Por enquanto, Jean, o nosso foco aí é trabalhar com o ambiente do servidor que ele vai estar acessando aí. A gente vai ter um volume bem grande de pessoas acessando o sistema. E também a partir de 30, a partir do dia 1º de outubro, onde o trabalho da comissão, né, vai ser mais efetivo. Até lá a gente vai trabalhando aí com as adaptações dentro do sistema e a forma como a gente vai disponibilizar essas classificações, tá ok? Nós estamos trabalhando nisso ainda. Nós não, né, o Mauro? Tudo bem, Mauro? Já está pensando nisso? Isso. Isso daí. Pessoal, daqui para frente nós temos aí uns 10 minutos para tirar dúvidas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O pessoal da Ruth Cardoso fez aquela pergunta aí dos dois cargos, né, de professor. A gente vai analisar isso aí, tá bom? Não sei como, eu não sei te dizer agora como que faz essa pontuação para professor que tem essas duas formações aí. Então eu vou ver direitinho com a professora Daniela, a gente tira essa dúvida de vocês e disponibiliza isso, inclusive na videoconferência que nós faremos, tá bom? E eu vou também buscar aqui, Dário, exemplo, eu vou verificar quais os casos que nós temos aí dentro do sistema, onde o professor tem 2 matrículas ativas de docente e TEC, e vou acompanhar para ver como que o sistema se comporta. Tá ok? Ok. Se ele está fazendo a leitura mesmo pelo CPF, coisa e tal, tudo mais. Legal.
Ô, passa as duas matrículas para mim, por favor. Quem que é da Ruth Cardoso? Tem? A Ana Paula está perguntando se é a diretoria de serviço que fornecerá as declarações, informando bancas, comissões, etc., a todos os docentes. Se não fosse o sistema, como que você estaria fazendo isso nos anos anteriores? Né? Nos anos anteriores também não teria que fornecer essas declarações? De que forma estavam sendo feitas? A única diferença é que o docente vai ter que pegar essa declaração, digitalizar e anexar no sistema. Ou, se a unidade quiser facilitar a vida dele e já entregar digitalizado, também melhor ainda, tá? A Maria Selma, ela está perguntando aqui, deixa eu ver aqui, Maria Selma, cadê? Aqui, ó. Diretor de serviço, essa questão da portaria, Maria, isso não mudou, tá? Na verdade, essa portaria ela pode ser gerada agora, no mês de agosto, ela pode ser gerada antes até, dependendo da necessidade da unidade. Tem unidades que têm um número muito grande de professores. Então, essa portaria é uma portaria do diretor. Então, na verdade, assim, a gente colocou ela no sistema para ter uma facilidade. O Mauro colocou lá para poder gerar. A partir do momento que você faz o cadastro da comissão, faz essa eleição, no mês de agosto você tem que fazer a eleição mesmo. Mas o diretor ele vai gerar essa portaria, ele vai colocar uma data, e essa data a unidade vai ter autonomia para poder, né, o diretor ele tem autonomia para gerar essa portaria, tá bom? Então a data, você está perguntando se a comissão pode trabalhar a partir, essa comissão que vai trabalhar a partir de agora até a finalização dos trabalhos da pontuação docente para 2018. A ITEC de Araçatuba está falando que a comissão avaliará os documentos que o docente inserir. Sim, não há necessidade de entrega do documento físico. Sim, mas o documento, dependendo do documento, se o docente não tiver na mão para ele inserir no sistema, né, ele tem que ter essa documentação de alguma forma. Primeiramente, ele vai ter que ter a física, depois para ele digitalizar, né, e inserir no sistema. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Mauro, você está lembrando de alguma coisa que ficou faltando falar? Dário? Não, por enquanto não. Estou vendo aqui a pergunta. O pessoal está fazendo umas perguntas e até também por telefone aqui. O pessoal tem nos questionado o seguinte, gente. Vai estar ligando aí já agora? Não, já tem ligado. Já tem. Não, já. Enquanto tá aqui enquanto a gente está aqui, eu estou recebendo e-mail também. E tem gente que me ligou, mas eu falei, não, eu estou aqui. Não está sendo gravado, não está ao vivo. Então. O pessoal está perguntando se essa questão de entrega de declaração, não entrega declaração de banca e tudo. Então, pessoal, a única diferença é que agora vai ser inserido no sistema, né? Então, aquela declaração que você entregava para o professor que ele participou de tantas bancas, você vai dar na mão dele lá, ele vai inserir da mesma forma no sistema, né? Então, o que a gente está extinguindo é o prontuário, aquele armário onde ficavam todos aqueles documentos, né? E a gente vai se adaptando para isso aí, para passar para o professor essas declarações aí para ele poder inserir. E lá, oi. A Soraya está falando que ela está acessando, ela está entrando como diretor de serviço, mas não consegue acessar como comissão. Na verdade, o diretor de serviço tem que se inserir lá na comissão também, senão ele fica sem acesso mesmo. Então, mesmo sendo diretor de serviço, ele tem que estar participante da comissão lá como presidente. Aí, para ele ter o acesso. Primeiro, Soraya, você vai entrar
cadastrar a comissão e depois você dá início. Depois você me manda um e-mail com um print da tela, porque é estranho, porque quem tem o perfil de sistema, se você já está realizando todos os procedimentos de folha de pagamento, coisa e tal, é porque você tem o perfil de diretor de serviço, então não é para ter algum problema. Né? E só complementando aí o que o professor Dário acabou de falar agora, pouco, né? É uma questão também que eu sempre falava aí quanto às atribuições de aula, né? Que quando a gente entrou com o sistema integrado e implantou o ambiente para geração do termo de atribuição de aulas, na verdade a gente não muda nada, né? Não estamos adotando novos procedimentos. Pelo contrário, nós estamos modificando a forma de conduzir. O que você fazia antes, através de uma planilha Excel, através de uma pasta de documentação física, enfim, agora vai ser feito dentro do sistema integrado. Então, sempre que você pensar como é que o servidor vai inserir uma documentação, você tem que se perguntar, ele está com a documentação, no mínimo a documentação física. Para quê? Para que ele possa fazer a digitalização. Se não tem, vocês vão ter que entregar para ele, ok? Ou seja, toda aquela documentação física que vocês faziam durante esse processo, vocês não vão fazer mais. Vocês vão fazer de forma digitalizada e aqui dentro do sistema integrado. Tá, ok? E que futuramente vai ser aí disponibilizado para todo mundo em termos de pontuação para o servidor visualizar e consultar aí suas pontuações. Belezinha? Ok. Oi, Ela, tem uma pergunta aqui da ETEC professor Armando Baier da Silva. Está falando se pode devolver a pasta, né, que hoje está armazenada na diretoria de serviço, para o docente. Eu faço essa pergunta para o Mauro. Mauro, eles podem devolver essa pasta, Mauro? Depende que pasta é essa, viu? Não é o prontuário do servidor que a unidade está me referindo, não, né? De repente não, pelo amor de Deus. A pasta de pontuação docente. Geralmente as unidades deixam separado mesmo numa pasta isso daí, né? Rapaz, tem uns professor que eu não daria essa pasta na mão, não, viu? Então, gente, muita calma nessa hora aí, né, de sair entregando para o professor. Vamos fazer primeiro essa implementação aí, vamos implantar direitinho todo o sistema. Depois a gente vê o que vai fazer com essa documentação que está na unidade, né? É uma questão de bom senso, né? Nós colocamos aqui um scanner na sala dos professores, a gente pretende disponibilizar algum estagiário, alguém que vá lá oriente eles a como fazer a digitalização, né? A pessoa que não tem a experiência ali de digitalizar, às vezes ele gera um documento de uma página com 50 mega, né? Aí é difícil. Então, esse tipo de orientação vai ser necessário nesse começo. O P215 está perguntando, os servidores que terão termo de contrato em 31/12 não deverão lançar documentos, correto? Sim. Ou seja, ele vai participar do processo de atribuição de aulas para 2018? Se a pergunta é não, então não precisa. Eu entendo que não. Tivemos alguns casos aqui, Laércio, que, assim, o pessoal que teve o contrato... que teve o término de contrato depois da atribuição de aula, né, nós estávamos conversando com a RH e tivemos muitas reuniões aí nesse sentido, né? O ideal é que, assim, o professor vai acabar não pegando aula por algum motivo, mas o ideal é que sim, porque ele ainda é professor até dezembro, né? Uhum. Quando começarem essas aulas, quando que ela vai estar vigente? Ele ainda vai ser contratado? Não vai ser contratado, então ele não participa. Então ele não precisa inserir. Né? Então sempre você vai pensar no início das aulas. No início das aulas ainda ele vai ter o contrato lá. Ou então até mesmo vai ter, vamos supor, ele está ainda dentro do contrato de 1 ano, de repente a unidade tem interesse de solicitar prorrogação do contrato, né? Vai ter aula para o professor, coisa e tal, é uma questão de bom senso. Você tem que se perguntar, o professor vai ter aula o ano que vem? Não, não vai. Então, é uma questão da dúvida. Põe ele na pontuação, não vejo problema nisso, né? Gera pontuação e pronto. Às vezes ele volta a ser docente da unidade em outro momento, né? É sempre bom ter essa documentação aí.
A pergunta da 158 que ele está aí, Ila, é se as pontuações serão diferentes em cada unidade. Como a frequência ela é para cada unidade, né? Então, sim, cada pontuação vai ser diferente. Porque quando você digitar lá as frequências, como elas são distintas em cada OP, vai dar uma diferença grande aí por pontuação, com certeza. Dificilmente serão idênticas. Então, pessoal, eu acho que encerramos por aqui. Mauro, você tem alguma coisa para acrescentar? Não, tudo certo. Da minha parte aqui, acho que está tudo ok. Dário? Mas agora é mexendo, né? Lembrando só que as sugestões aí, que quando o pessoal estiver fazendo os preenchimentos, serão bem-vindas, né? Agora, tem o que é possível a gente fazer dentro do sistema, nem tudo que a gente sonha é possível, infelizmente. Dário? Agradecer a participação de todos, né? E a exemplo do que aconteceu no SIG aí, parabenizar vocês, o Mauro, né, o Laércio, o pessoal da URH pela implantação e pela operacionalização desse sistema, tem ajudado bastante e nós estamos trabalhando, estamos ajudando aqui no que for preciso, no que for possível, para poder fazer também da pontuação docente o sistema aí um sucesso. Obrigado, professor Dário. Obrigado, Mauro. Pessoal, eu também faço as palavras do Dário as minhas, tá? Eu agradeço a presença de todos vocês. Os e-mails estão aqui na tela para vocês copiarem, tá? Mandando e-mail para o sig.urh, né? Ou lá para supervisão, pessoal.supervisão, né? Para solucionar as dúvidas aí. E vamos acompanhando aí, esperando que a gente tenha o menos problema possível. Problemas a gente não acredita que não vai ter, pelo contrário, vai ter sim, mas vamos trabalhar aí para diminuir cada vez menos. Tá ok? Obrigado a todos, estou encerrando a reunião. Em breve eu vou estar colocando o vídeo desta apresentação disponível para vocês, tá bom? Obrigadão, um abraço a todos.